Intervalo rápido, a gente já está de volta. A gente está falando sobre o sexto mandamento, não matarás, aqui na nossa série sobre os 10 mandamentos. Estou recebendo aqui o pastor Diego Barreto e aí já vou voltar à pergunta aqui que a gente saiu para o intervalo, pastor. É claro que o homicídio, a pessoa tem a possibilidade de receber o perdão de Deus. Ela pode se arrepender dos seus pecados e Deus vai perdoar. Foi por isso que Jesus veio aqui e morreu por nós, né? Perfeito. Para que a gente tivesse a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. No caso do suicídio, existe oportunidade para perdão da transgressão desse mandamento? Então, nós, seres humanos, não temos condição de julgar esse aspecto de uma determinada pessoa, alguém que se suicidou. A gente não tem condição de olhar e de julgar, mas Deus tem. Tem um texto em Gênesis 15 que diz assim: por acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Deus é justo e Ele vai fazer justiça. Agora, existem pessoas que cometem suicídio e fazem isso porque não conseguem suportar uma determinada situação, ou até que podem se arrepender no processo. Nós não podemos saber exatamente como isso acontece. O fato é que a Bíblia não trata de exceções, e essa é uma exceção. E aí, como ela não trata de exceções, normalmente a gente pega uma regra geral, que é o caso não matarás, e tenta aplicar uma exceção e fica com dificuldade. Exatamente porque ela não trata exceções. Então eu creio que Deus fará justiça. Aqueles que se suicidaram por razões que transcendem a força que ele tinha para suportar aquela situação, Deus vai julgar sim. Eu acredito que pode haver salvação até para alguém que passou por uma situação de suicídio. Mas são exceções que a gente não tem como julgar e que as pessoas também não têm como avaliar isso. É por isso que o julgamento pertence a Deus, né? Exato. E não a nós, porque Ele conhece o coração. É muito importante numa pergunta dessa a gente deixar bem claro que você não deve tirar conclusão nenhuma desse aspecto, no sentido de, não há possibilidade de alguém ser salvo se for se suicidar. Eu acredito que há, mas isso você não pode levar isso em consideração porque não está na alçada humana a gente julgar os pormenores que estão envolvidos nessa situação especial na vida de alguém. Muito bem, bem respondido. Pastor, olha só, tem uma pergunta que chegou aqui, do Matheus. Matheus assiste a gente lá na Angola, né, Matheus? A audiência é garantida aí todas as noites para você, já que na Angola a gente está sempre à noite. Um abraço, boa noite aí para você e para sua família. 9h30 da noite agora na Angola, né? Pouquinho mais ainda, estamos ao vivo. A questão é a seguinte: nós sabemos que Deus odeia o pecado. Agora, por que Davi matou 200 homens por amor à sua mulher? E ainda por cima, Davi matava e falava que matava em nome de Deus. Será que Deus gostou disso? Exato. Essa é uma pergunta que vem à mente de todo mundo, inclusive por isso que no começo eu logo falei que a questão aí está no homicídio. A Bíblia abre exceções para... Exceções não, na verdade não vou falar nem como se fosse exceção. A Bíblia diz que o Estado pode ter a pena capital e a gente tem que respeitar isso. Isso está escrito no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 13. A Bíblia vive essa ideia também no Antigo Testamento, quando havia pena capital dentro do povo de Deus. E também nas questões de guerra. Então, nas questões de guerra, inclusive tem um capítulo só para isso, que é Deuteronômio capítulo 7, que tem as regras de guerra lá. Nas questões de guerra, aí a morte fazia parte do processo e não tinha como ficar de fora. Não era uma questão de homicídio, era bem diferente. Até porque na guerra específica que acontecia com o povo de Israel, era uma guerra que ela transcendia simplesmente o meu direito da minha terra. O que estava acontecendo ali era a guerra entre o bem e o mal. O povo de Deus, ele só destruía, e Deus mandava destruir completamente, porque ali estava praticando um prejuízo. Na verdade, o que estava acontecendo ali é que Deus estava tirando da terra aquelas pessoas às quais ele já tinha dado tempo e misericórdia. Quando ele chama Abraão, ele fala assim, por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Só que vocês vão ficar 400 anos escravos até que suba a medida da iniquidade dos amorreus. Então ele está falando assim, vai chegar um momento em que eu vou julgá-los, mas eu vou dar 400 anos de misericórdia para eles, que foi o tempo que eles ficaram escravos. Até que chegou um ponto que eles não aceitaram a misericórdia de Deus, estavam perdidos, e Deus então enviou o seu povo, e o seu povo então destruiu aqueles cananitas ali.
Então, assim como Deus levou Moisés para o céu antes da hora, né? Porque Jesus ainda não tinha morrido. Deus ainda não tinha dinheiro em conta, vamos dizer assim, para cobrir a salvação de Moisés. Foi um cheque predatado. Um cheque predatado. Enoque também foi, Elias também foi. Então, assim como Deus deu demonstrações antes de Cristo daquilo que ele há de fazer, ele também deu demonstrações de juízo. Sodoma e Gomorra, por exemplo, e as nações cananitas. Então, na questão da guerra, né, e também não só da guerra, mas da defesa, legítima defesa e outras Era a minha questões. próxima pergunta. A legítima defesa entra nessa mesma categoria? Legítima defesa entra na mesma categoria. A gente tem que entender uma coisa. Jesus pediu para a gente dar a outra face. Como cristãos, nós somos chamados para sermos nesse mundo aqui, entendam bem a palavra, aparentemente vítimas. Porque a gente dá a outra face. Bateram de um lado, a gente fala, não, bate desse aqui agora. Mas, no fundo, nós não somos vítimas, porque nós estamos indo contra o status quo do pecado que está presente aqui. Nós não estamos nos rendendo. É fácil, se alguém me bate, eu querer bater de volta, eu querer me vingar, isso daí quer dizer que eu estou indo junto com a maré. A natureza pecaminosa está falando mais alto. Exatamente. Agora, se eu luto contra isso, falando agora, tem a outra face, eu estou, pelo contrário, eu posso parecer estar sendo vítima, mas eu não estou sendo vítima. Eu estou sobrepujando esse tipo de pensamento, essa cultura ruim do pecado que existe aqui. Então, Deus pede isso pra gente, Jesus pede isso pra gente, mas isso é no sentido pessoal. Então, eu tenho que me colocar num lugar de dar a minha vida pelo outro. Agora, eu também sou chamado para defender o mais fraco. Eu também sou chamado para promover o bem. Então, se alguém mal entrar na minha casa e quiser atentar contra a minha família, eu vou defendê-la até as últimas consequências. Ou contra a minha própria vida. Entendeu? Eu preciso me defender contra o mal, porque eu sou um arauto do bem aqui também. E se for preciso e acontecer, não é esse o objetivo, ninguém busca isso. E como cristão, a gente não deve buscar isso de jeito nenhum. Não teve jeito, aconteceu, não vai ser reputado como homicídio, nem pelo juiz, né? Exatamente, vai ser julgado, mas... Nem pela nossa sociedade isso vai ser reputado como suicídio, nem por Deus. Homicídio, perdão, e nem por Deus. Muito bem. Bom, que matar é pecado e é crime, isso aí não é novidade para ninguém e todo mundo já sabe. Agora, será que as pessoas, elas atrelam isso a um mandamento? Elas sabem que não é certo matar, mas será que elas atrelam isso a um mandamento? É isso que a Leilane foi conferir nas ruas. Boa tarde, Leilane. Quando falamos em matar, logo pensamos, eu jamais seria capaz de matar outro ser humano. Mas será que existe alguma outra forma de matar alguém, além de ser fisicamente? Vocês conhecem algum mandamento da Bíblia? Conheço. Não matarás. Vocês acham que é pecado? Matar? Muito pecado. Também. Pecado. Vocês acham que quando a gente quando as pessoas matam outro ser humano, elas estão se colocando no lugar de Deus? Elas estão sendo audaciosas, acham que podem, né? Fazer uma coisa dessa, acham que pode tirar a vida de um ser humano e elas estão equivocadas. E se ela não tiver um arrependimento de todo o seu coração, vão ser punidas por isso. E ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Sim, com certeza. Eu acho que sim. Você acha que é pecado? Pecado não, eu acho que é imoral, é ilegal, é inumano. Não é questão de pecado, né? Para quem acredita em pecado, tudo bem, né? Também pode ser. Você acha então que quem tira a vida de um outro ser humano vai sofrer uma consequência por esse ato? Com certeza, porque, como eu já relatei, a Bíblia mesmo fala isso, né? Porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Se Deus deu a vida, só Ele mesmo pode tirar. E nós vamos responder por isso. Eu entendo que as leis naturais imutáveis, que são as leis do universo, ela está aí. Então, quando nós viemos para cá, nós somos dotados do nosso livre-arbítrio. E uma vez que nós infringirmos essas leis, depois nós vamos responder por elas. É tão comum exterminar o outro, é como se fosse uma coisa muito banal, né? Não é por aí, eu acho que tá faltando princípio, né? Quando a gente fere o sentimento de alguém, quando a gente destrói algum ser humano com palavras, a gente está matando também um pouquinho do ser humano? Tá. Sempre matamos um pouquinho, porque a palavra de Deus diz que as palavras têm poder. Então, ela tem poder de levantar o ser humano e ela tem poder também de derrubar. Mas eu acho que também cabe à pessoa ter autoestima, se valorizar. Mas a senhora acha que é errado matar os animais? É erradíssimo.
Então a gente deve respeitar qualquer tipo de vida. É qualquer tipo de vida, até plantas que também têm vida, também tem que ser respeitado. Aqui nas ruas as pessoas sabem que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Mas a grande questão é, por que o ser humano insiste em tirar a vida do próximo? E por que Deus deixou esse mandamento, não matarás? Agora é com vocês aí no estúdio. Valeu, Leilane. Obrigado a todo mundo que participou, colocando várias questões. E chegou uma pergunta aqui, pastor, agora, né, pelas redes sociais. Jesus mataria em legítima defesa? Tá parecendo na mira da verdade esse programa hoje aqui. Só que o pastor Diego está sendo Leandro Quadros de hoje aqui. Então, eu creio que não. Creio que Jesus não mataria em legítima defesa. E eu acho que isso ficou bem provado na vida que ele viveu aqui, entre nós. E eu creio que esse é o modelo que nós temos que buscar e seguir. É com isso em mente que nós devemos... Esse é o modelo da perfeição que a gente tem que buscar. Esse é para onde a gente está olhando, o alvo que a gente quer alcançar. No entanto, nós sabemos que nós, como seres humanos, não realizamos tudo aquilo que a gente gosta e põe no coração. Paulo falou assim, olha, aquilo que eu queria fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. E diante de uma situação em que a lei nossa, a lei do nosso Estado, não entende como homicídio a legítima defesa, principalmente, eu sempre gosto de colocar fora de mim, da sua esposa, da sua filha, alguém que você queira defender, assim como a nossa sociedade entende que isso não é um homicídio, não é a pessoa ela foi encurralada, levada para essa situação. Creio que Deus avalia da mesma maneira e a gente vê vários casos na Bíblia de pessoas que mataram. Pessoas que assassinaram, vamos dizer assim, né? Já que a pergunta foi colocada dessa maneira, em defesa. Mas não era o objetivo dela, não quiseram. Inclusive, os próprios casos de Davi não pediu para ser um assassino. Davi não pediu para fazer o que ele tinha que fazer. Ele simplesmente tinha que fazer no lugar onde ele estava, na situação que ele estava. Tem uma coisa que a gente não avalia muito, e a gente é meio até... vou dizer, ingênuo em achar que as circunstâncias não importam. Mas as circunstâncias... elas fazem diferença. Fazem toda a diferença. As circunstâncias podem alterar situações que pra gente é preto no branco, é claro, é óbvio. As circunstâncias mudam as coisas. A gente tem isso revelado na Bíblia, a gente tem isso revelado em Ellen White. Então, isso... tem que ficar claro pra gente. Há circunstâncias e há exceções que a gente não pode tratar como uma regra geral. Muito bem. A próxima pergunta aqui que eu tenho é a gente falar sobre estupro. E a consequência do estupro, que é a geração, a possibilidade de isso gerar uma criança, e aí tem a questão do aborto. Então, assunto bastante complicado, são muitos os meandros desse assunto para a gente conversar hoje. Mas também uma outra coisa que até a nossa pergunta aí para você nas redes sociais, a gente só mata alguém tirando a vida fisicamente? Será que emocionalmente, espiritualmente, isso também pode entrar nessa questão do mandamento? No próximo bloco a gente vai conversar com a Patrícia Branco, que é psicóloga, tentar entender também um pouquinho dessa questão. Não sai daí, seu programa vai para mais um intervalo rapidíssimo, mas a gente volta já.